Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evento da Hepatologia DOR. Estamos hoje com mais de 100 participantes, o que muito nos honra. Eu acho que muito por conta também do nosso palestrante de hoje, o professor Dr. José Aimar Medeiros. Vou deixar as apresentações por conta do Raimundo Paraná. E hoje nós fizemos uma forma diferente de evento, e onde o nosso palestrante vai abordar sobre o tema, e depois nós vamos fazer uma abordagem, uma discussão, incluindo, obviamente, a plateia, sobre propostas de protocolo. Isso vai de encontro a uma proposta que nós estamos fazendo. Vamos discutir ainda sobre o ano de 2022, onde nós vamos trazer aqui alguns protocolos que foram prometidos, como propostas, como sarcopenia no cirrótico, como vacinação no hepatopata, e essa é mais uma das propostas que nós estamos trazendo. Então, é um modelo diferente hoje. Eu quero te agradecer, Zaimar, que tenha aceitado o nosso convite para falar, e casa cheia, depois de um evento muito denso, como foi a Patologia DOR. Isso é um desafio. Paraná, faça as apresentações, por favor, porque é da tua regional. Obrigado, Ana. Para mim é uma grande satisfação. Boa noite a todos. Para mim é imensa satisfação trazer aqui Zé Aimar. Aimar é um hepatologista da GEMA, esses que orgulham aqui o Nordeste do Brasil, da Paraíba, um indivíduo que tem uma atuação de liderança na hepatologia do Nordeste, na região da Paraíba, inclusive com o desenvolvimento de transplante e envolvimento direto no grupo de transplante da Paraíba. João Pessoa faz transplante hepático. Aimar é professor da faculdade e é também do hospital, acho que diretor, não é, Aimar? Do Hospital Universitário da Paraíba. Foi residente do Hospital das Clínicas de São Paulo e, enfim, é um indivíduo que tem uma experiência bastante grande e muito nos honra aqui no Nordeste. Dentro dessa proposta da Ana, e que conta com o meu apoio de tecer essa rede de cooperação com todos os hepatologistas que trabalham nos hospitais da Rede DOR, isso vai nos dar um diferencial fantástico. Nós vamos ter uma equipe imensa de hepatologistas trabalhando pelo desenvolvimento de protocolos, de projetos de pesquisa e melhorando a assistência do nosso paciente. Não poderia ter uma escolha melhor do que convidar a Aimar para nos falar sobre encefalopatia hepática. Esse é o pontapé inicial para um dos protocolos que eu acho que é muito fácil de ser feito, porque em qualquer hospital da rede a gente vai ter acesso a uma definição básica de condutas em pacientes com encefalopatia. Então, um grande prazer estar aqui com a Ana novamente. Aliás, eu vi pessoalmente a Ana hoje, porque eu estou no Rio. Foi um grande prazer vê-la lá no IDOR. E Aimar, passo a palavra para você. Um grande abraço para você. Depois da sua apresentação, nós teremos um tempinho para as discussões. A palavra está com você, meu caro. Bom, boa noite, professor Paraná. Boa noite, professora Ana. É um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês hoje. Obrigado por me proporcionar a oportunidade de estar aqui dentro da Rede DOR, estreando o hospital que eu faço parte, o Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, Paraíba, que é o hospital que nós fazemos transplante, um dos hospitais que nós fazemos transplantes aqui na cidade. Ele entrou na rede recente, está com poucos meses ainda, está na fase de transição e de implantação do modelo de gestão da Rede DOR, São Luís. E obrigado por ter a oportunidade de estar falando para uma plateia, como vocês disseram, mais de 100 pessoas. Depois da patologia do milênio, a gente vê que o interesse do pessoal por fígado, de hepatologistas, de gastroenterologistas, mas de outros colegas clínicos que trabalham na emergência, intensivistas que recebem nossos pacientes na UTI, demonstra que a hepatologia tem um papel forte nesse seu nicho de cuidar de pacientes
que demandam hospitalização, não apenas a parte ambulatorial, mas a parte hospitalar, principalmente, e que a gente espera, nesses 30 minutos iniciais, conversar um pouco sobre a encefalopatia. Temos uma plateia onde todos conhecem, convivem, tratam e dominam o tema, mas a gente buscou trazer aqui um apanhado de informações que consideramos relevantes para que a gente compreenda a fisiopatologia, ou a proposta terapêutica, como tentar agir de modo mais eficaz na terapia desses nossos pacientes, para que depois dessa abordagem inicial de 20, 30 minutos, a gente possa, junto com meus dois chairmen e chairwoman, professora Ana e professor Paraná, a gente discutir ações que deveriam estar presentes num protocolo enxuto, um protocolo que seja factível de ser aplicado em toda a rede, para que a gente possa, enquanto unidade, enquanto grupo, enquanto rede nacional, ter uma homogeneidade na abordagem dos nossos pacientes. E como você citou, professor Paraná, a encefalopatia é muito útil, porque a estrutura que ela requer, laboratorial, de imagem e de recursos humanos, ela é factível para os hospitais de maior porte, os hospitais de médio porte, e mesmo hospitais de um porte menor, que façam parte da rede, e de outras pessoas que estejam aqui ouvindo também, que vão poder aplicar. Eu vou transicionar logo agora para a apresentação dos diapositivos. E só um momento aqui. Eu creio que já se tornou visível o nosso slide inicial. Ainda não, professor. Não? Então, vamos tentar mais uma vezinha. E agora? Também Ainda não, Eymar. Ainda não. Estava dando certo até agora há pouco, não é isso? Pronto. Creio eu que... Não veio o slide, doutor. Agora deu? Não, ainda não. Ainda não. O senhor, clicando no botão verde de compartilhar a tela, o senhor chegou Sim. a selecioná-lo? Estamos clicando no share. Eymar, aperte embaixo, compartilhar a tela. Não, já coloquei lá. E aí, Já coloco. você escolhe sua aula. Você já deixa sua aula engatilhada aí, não como apresentação. Você não pode deixar ela como apresentação. Coloca aí, pronto. Pronto. Aí. Perfeito, Eymar. Acredito que agora foi. Bom, depois desse momento, só para aumentar a adrenalina do palestrante, acho que a gente pode começar a conversar um pouco sobre um tema, que é um tema que, como eu citei antes, todo mundo já conhece, já domina, mas é um tema que muitas vezes é negligenciado. Acho que dentre as manifestações das complicações da cirrose hepática, a gente atenta muito para as complicações de ascite, de hemorragia, de hepatocarcinoma, mas algumas nuances que ocorrem no paciente cirrótico, desde a manifestação de encefalopatia e outras coisas que queremos citar também ao longo do tempo, como, por exemplo, cuidado com o aspecto nutricional, que está muito entrelaçado também com esse tema, a gente tende a não dar a devida abordagem, a devida atenção, não só, talvez, no cuidado no dia a dia, mas na pesquisa, na investigação daquelas formas mais leves, formas subclínicas, e até mesmo enquanto estudo, enquanto academia, enquanto universidade, enquanto instituto. Esse nem sempre é um dos temas que mais atrai para áreas de investigação. Nós vamos conversar sobre uma patologia que consiste numa síndrome neuropsiquiátrica extremamente frequente, tão frequente que a gente vê que, se formos pegar nesse diapositivo de uma publicação recente de um ano atrás, de 2020, a gente vê que em 10 anos, em média, 1/3 dos pacientes que têm doenças que têm tendência a progredir, doença hepática alcoólica, esteatohepatite não alcoólica, pelo menos 1/3 desses pacientes ou mais vão manifestar algum episódio de encefalopatia ao longo do tempo. E quando pegamos doenças como, por exemplo, doença hepática alcoólica, cirrose criptogênica, mas principalmente aquelas que o fator nutricional está muito depauperado, como ocorre no paciente com doença hepática alcoólica, em fase avançada, cirrótico, descompensado ou não, a gente vê que esse paciente tem 1/5 deles manifestando um episódio de encefalopatia ao longo do tempo. Então, não estamos discutindo aqui raridade, estamos discutindo coisas que a gente pega no dia a dia, quem está de plantão, quem trabalha no hospital, quem acompanha pacientes na enfermaria, ou quem faz ambulatório e acompanha aquele seu paciente, que com certeza vai vê-lo
À medida que a sua doença hepática crônica progride, que se altera a estrutura anatômica do fígado, que a funcionalidade do ponto de vista de capacidade de neutralização de toxinas, que as mudanças na microcirculação se instalam, que as alterações não apenas no fígado, mas as alterações que ocorrem em vários órgãos vão se manifestando, a gente vê que esse nosso paciente hepatopata, que vem fibrosando, que vem aumentando a alteração estrutural no seu parênquima hepático, ele vai poder desenvolver complicações, e uma dessas complicações relevantes é a encefalopatia. A descompensação do paciente cirrótico é um evento muito importante na avaliação do seu prognóstico. O risco de descompensação, ele se correlaciona com o progredir da fibrose, que indiretamente se correlaciona com o gradiente da pressão da veia hepática livre ocluída, e que pode ser estimado, pode ser correlacionado de modo não invasivo, já que a medida desse gradiente em todos os pacientes seria uma coisa impensável, inviável, talvez não aceitável do ponto de vista ético, mas ele pode ser correlacionado com a ferramenta que hoje temos facilmente disponível, que é a elastografia hepática. Então, pacientes que vão progredindo no seu gradiente, eles vão ter um maior risco de descompensação. E isso é importante porque quando presente a descompensação, após aquela fase de longo tempo de evolução de uma cirrose, entre aspas, estável, um paciente compensado, quando o nosso paciente descompensa, seja por hemorragia, seja por ascite, e eu diria até que principalmente por encefalopatia, a gente vê que esse paciente ele já está manifestando uma perda bastante significativa de reserva funcional, e esse é um marcador de risco de progressão para complicações e elevado risco de mortalidade desse nosso paciente. O paciente cirrótico, ele não necessariamente vai estar apresentando encefalopatia, mas quando a encefalopatia está presente, esse é um paciente que a gente já tem que antever, que esse paciente tem um risco de mortalidade de longo prazo, de curto prazo, desculpe, de 1 a 2 anos, acima de 25%, 30%, podendo chegar até 50%, a depender da capacidade de reserva funcional, que pode ser facilmente estimada pela classificação de Child-Pugh. Só que a encefalopatia, ela não tem um impacto individual, ele tem um impacto social muito grande. O paciente hepatopata que desenvolve encefalopatia, ele tem limitações na sua convivência social, capacidade laborativa, demanda maior assistência de seus familiares, interfere na rotina da família e até mesmo interfere carregando risco para si e carregando risco para outros. Esse é um diapositivo de uma publicação também bastante recente agora, de 2020, faz parte de uma edição do Clinical of Liver Diseases totalmente voltada à encefalopatia, abordando aspectos psíquicos, psiquiátricos, epidemiológicos, sociais e a parte clínico, farmacológica, diagnóstico terapêutico também. E que um dos pontos que ele discute muito importante, que nós estávamos conversando um pouco antes do evento aqui, é o impacto que ocorre na vida, por exemplo, de pacientes cirróticos com a atividade corriqueira, a necessidade de dirigir. A encefalopatia hepática na sua fase não aberta, na sua fase mínima, subclínica, impõe esse paciente a um risco maior, e não apenas ao paciente, mas à sociedade, podendo trazer maior risco ao dirigir, mas também maior risco ao manipular equipamentos equipamentos potencialmente lesivos, a realizar profissões. Imagine um cirurgião que tem uma encefalopatia subclínica, podemos estar diante de situações que, com certeza, agravam a qualidade de vida da sociedade e, muito também, agravam a qualidade de vida do paciente por si só. Todos nós já, quando estudamos encefalopatia hepática, quando abordamos o tema, quando pensamos nele, não conseguimos deixar de pensar no papel da amônia. A amônia, ela é a base da fisiopatologia do paciente cirrótico. Isso não mudou, não é isso que a gente vai trazer aqui, uma novidade que abra uma caixa e tire um coelho da cartola e diga que agora está tudo diferente, descobrimos o aspecto que leva o paciente nitidamente à encefalopatia, mas hoje há um conhecimento importante de que não é só o fígado, não é só a amônia, não é só a amônia agindo no cérebro, mas novos conceitos se associaram. E hoje a encefalopatia é uma manifestação neuropsiquiátrica de uma doença hepática com complicações multissistêmicas. Interagem nesse paciente situações relacionadas não apenas à função hepática, mas à reserva cerebral,
daí a doença hepática alcoólica, com potencial lesivo do álcool no próprio cérebro, as carências vitamínicas de microelementos que também trazem pelo álcool, torna esse paciente com doença hepática alcoólica mais propenso a manifestar encefalopatia. A faixa etária, a senescência, o envelhecimento, a perda de massa muscular, alterações de doença renal, alteração da microbiota intestinal, todos esses mecanismos interagem e trazem um conceito novo da encefalopatia, que é o papel da neuroinflamação. O paciente cirrótico é um paciente sistemicamente inflamado. Existem alterações inflamatórias no sistema nervoso central, que interagem em microcirculação, em atividade de células da glia, em atividade neuronal per se, e tudo isso vai interferir na capacidade cognitiva, na capacidade de coordenação, na capacidade motora, na capacidade de concentração, de atenção, de juízo, de todas as alterações que a gente rotineiramente vê no paciente com encefalopatia. É verdade que a amônia ela apresenta um papel essencial e o cérebro tem a incapacidade de remover diretamente a amônia. Ele consegue utilizar uma via alternativa, uma via que não é idêntica em todos os pacientes do ponto de vista de expressão, de funcionalidade, porque nós temos nuances de maior ou menor atividade da via da glutamina sintetase, onde nós conseguimos juncionar uma molécula de amônia ao aminoácido glutamato, retendo a amônia na forma de glutamina, tirando o seu poder tóxico, mas transformando no aminoácido que tem um papel osmótico e que pode, sim, interferir na funcionalidade cerebral através de alterar a osmolaridade intracelular, levando, assim, a um componente não só de inflamação, mas de edema celular, de edema neuronal, de edema de célula de glia, de edema cerebral. Então, esse novo conceito de que a encefalopatia hepática ela tem um papel importante na inflamação do sistema nervoso central, traz todo um campo novo de estudo para drogas que possam modular a resposta inflamatória, para mediadores que estão envolvidos na manifestação clínica da encefalopatia em si, e, obviamente, em propostas terapêuticas de abordagem que, se não estão ainda, do ponto de vista de clínica, de prescrição, de hospital, de ambulatório, disponíveis para uso, são fronteiras que nós precisamos estar familiarizados para nos manter atualizados e, obviamente, quando chegarem, podermos incorporar essas alterações no nosso dia a dia. Um dos papéis importantes uma das alterações importantes é o papel dos neuroesteroides no sistema nervoso central e a sua modificação em concentração e perfil de secreção, perfil de liberação, modificando a neurotransmissão e, consequentemente, com isso, alterando todo o papel de função do neurônio, mas também das outras células envolvidas no suporte nutricional do neurônio, no suporte de sua ativação, na reposição da bainha de mielina, na capacidade de manter a integridade da barreira hematoencefálica. Então, todas essas funções que são essenciais ao nosso conhecimento para que, no futuro, possamos manter uma atualização e a incorporação de novas ferramentas quando disponíveis na terapêutica do nosso paciente. Eu citei no começo que não é um tema que chama tanta atenção. E por isso que os dois consensos, o americano e o europeu... Para mim, interrompeu, Eymar. Interrompeu a apresentação? Não. Para mim, não. Acredito que a conexão do professor Paraná, os demais conseguem visualizar, creio eu. Para mim está perfeito. No meu computador auxiliar aqui, eu também vejo. Acredito que... Vou prosseguir, professor Paraná, caso o senhor possa checar aí a sua conexão. Então, retomando o tema, a encefalopatia, como eu citei no começo, ele é um tema talvez negligenciado na sua investigação, na sua abordagem, e já se vão aí 7 anos do último consenso das duas sociedades, europeia e americana, sociedades talvez de maior peso mundial pela densidade de estudos, de profissionais, de estrutura de atendimento, que são as guias que a gente tem hoje ainda para referenciar. Mas é óbvio que muitos outros trabalhos avançaram e avançam no tema, e aqui nós temos um de 2020, onde temos um grupo de vários profissionais que abordam isso no dia a dia, como o Dr. Bajaj, o Dr. Jalan,
Willstrup, são pessoas que têm publicações de peso, publicações que são basilares na definição das normativas, das condutas e das linhas de investigação ao longo do tempo. E isso é importante entender que não existe uma doença em encefalopatia. Existe um paciente que tem uma peculiaridade de qual é a etiologia de sua doença, qual é o estadio de sua doença, quais são as comorbidades que podem agravar a funcionalidade cerebral, como, por exemplo, doença microvascular do diabetes, doença renal, hipertensão, idade, e, obviamente, as peculiaridades próprias do perfil da disfunção hepatocelular. Quanto de reserva hepatocelular esse paciente tem, quanto de shunt ele tem, quanto de efeito portossistêmico, de desvio da primeira passagem através do fígado esse paciente tem, como é o perfil inflamatório oxidativo no sistema nervoso central desse paciente, suas idiosincrasias que permitem ser um pouco mais resistente, um pouco mais sensível a determinado agente agressor. E nós vamos ter, então, pacientes diferentes manifestando um conjunto de sintomas que forma a síndrome clínica do que é encefalopatia. E esse é um conceito que a gente tem que guardar para quando for tratar o nosso paciente. O protocolo que nós citamos aqui, que há o desejo de se criar um protocolo como uma linha de pensamento, ele é um protocolo que não é aplicado ipsis literis a todos os pacientes. Ele é uma guia, é um trilho. Ele não ele é uma trilha, ele não é um trilho que lhe prende àquela condução. Nós precisamos individualizar o nosso paciente para, reconhecendo quais os fenômenos envolvidos, qual a fisiopatologia predominante, quais os fatores de descompensação que ele apresenta, a gente poder entender e tratar o nosso paciente. Até porque a encefalopatia não é uma doença só do ponto de vista de causa. Nós temos pelo menos 3 tipos principais em uma das várias formas de classificar a encefalopatia. O que nós vamos conversar aqui mais não é encefalopatia com shunt, nem encefalopatia da hepatite fulminante, da insuficiência hepática aguda grave. O que nós vamos conversar é sobre a abordagem do paciente com cirrose e hipertensão portal, a encefalopatia dita encefalopatia tipo C. Aquele paciente que tem alterações clínicas que vão de um quadro leve até alterações do ponto de vista de atenção, inversão do ritmo do sono, inversão do ciclo sono-vigília, alterações de motilidade fina, como tremores, asterix, até chegar em quadros profundos de sonolência, estupor e, eventualmente, coma. E isso é importante porque a própria abordagem de como classificar essa encefalopatia de um foco estático para uma abordagem mais dinâmica, mais contínua, como é previsto na escala Sonic, ela é hoje muito mais aceita. Esse paciente ele varia de uma situação que vai de uma encefalopatia não manifesta, uma encefalopatia subclínica, uma encefalopatia mínima, abaixo da percepção de testes rotineiros de consultório, testes de avaliação cognitiva, teste de avaliação de escrita, até o paciente que tem, com certeza, quadros cada vez mais progressivos que chegam até mesmo ao coma. Mas nós usamos muito ainda a escala de Westhaven, talvez seja mais prática para o nosso dia a dia. E compreender e classificar e definir em que grau o nosso paciente se encontra, estadio 1 e 2, um quadro mais leve, estadio 3 e 4, um quadro mais complexo, que se correlaciona com outras escalas úteis para avaliação neurológica, inclusive da encefalopatia. Nós que trabalhamos em UTI usamos muito, até para o paciente hepatopata, a escala de coma de Glasgow, e que ela se correlaciona, um Glasgow menor que 12 se correlaciona com grau 3, e daí em diante da classificação de Westhaven. Então, seria uma encefalopatia grave para esse paciente, uma escala de coma de Glasgow abaixo de 12. Então, é uma situação que a gente precisa ter em mente que não há uma única apresentação da doença, não há uma única forma de avaliá-la, não há uma única forma de defini-la, de classificá-la, mas vamos precisar tentar entender as diversas formas de tratá-la. E, para isso, a compreensão do que nós conversamos até aqui e da apresentação clínica de como o nosso paciente se manifesta no seu dia a dia, lembrando que, para aquele paciente com encefalopatia, existe uma doença hepática crônica subjacente que muitas vezes não está tratada, está subtratada ou até não tem tratamento eficaz e que está progredindo para, eventualmente, precisar de um tratamento mais complexo
entre os quais até mesmo a necessidade de transplante de fígado. Do ponto de vista mais clínico, eu diria que pensar em encefalopatia é pensar em por que ela acontece. Não dá para pensar em tratar o paciente sem olhar o cirrótico como um todo. Ele não vai chegar no hospital, ele não vai chegar no ambulatório em encefalopatia tendo um único fator que levou até aquele momento. Geralmente esse paciente tem múltiplos fatores. Aí nós temos listado talvez os principais fatores de descompensação. Mas é muito natural que eles venham juntos. Um paciente está tomando diurético, que entra em encefalopatia por distúrbio eletrolítico, deixa de ingerir, com isso começa a ter desidratação, o que acentua o seu quadro de encefalopatia, que faz com que ele se alimente pior, o que o torna constipado. E nós entramos, então, num círculo vicioso. Lembrar de investigar os principais fatores de descompensação do paciente hepatopata em relação à encefalopatia hepática é lembrar de procurar sempre desidratação, uso de medicações, não só diuréticas, mas medicações depressoras do sistema nervoso central. Não é só benzodiazepínico, não é só barbitúrico, às vezes medicações como dimenidrato, Dramin, medicações que têm um efeito levemente sedativo, xaropes para tosse, situações que podem deprimir, sim, o paciente hepatopata, manifestando o quadro clínico, sintomático, sindrômico da encefalopatia. E se a gente se procura dessa forma, entender qual o melhor tratamento para a encefalopatia, na verdade, o melhor tratamento é aquele em que a gente, primeiro, tem a certeza de que tem um paciente realmente com encefalopatia. Em ambiente hospitalar, o paciente tem que ser lembrado, não apenas nele, mas fora, de que pacientes em ambiente hospitalar, em ambiente de UTI, que estão com rebaixamento grave, encefalopatia grau 4, esse paciente pode ter tido um trauma e ter, na realidade, uma alteração orgânica, uma alteração anatômica do sistema nervoso central. Esse paciente pode estar no estado de mal não convulsivo. Nem todo hospital tem, talvez, o armamentário para, de imediato, fazer um eletroencefalograma, descartando atividade persistente, desorganizada em espículas, o quadro de uma tempestade elétrica do sistema nervoso central, que definiria o paciente em mal convulsivo, em mal não convulsivo, desculpe, que estaria justificando um paciente mais crítico, um paciente em ambiente de UTI, e não despertar ou em manter-se uma encefalopatia bastante profunda, grau 4. Situações de toxicidade por medicações, alterações metabólicas graves, uma hiponatremia que o cirrótico já tinha e que, às vezes, no ambiente de hospital, na hidratação feita à base de solução glicosada, ela começa a evoluir com cada vez uma hiponatremia mais acentuada e que não foi evidenciada e corrigida em tempo hábil. Então, tratar o paciente hepatopata é, primeiro, olhar quem é esse paciente, é excluir outras causas envolvidas, baseado na história clínica, na maior prevalência, e, acima de tudo, tentar definir qual é a proposta de tratamento que a gente vai fazer para esse nosso paciente. E essa proposta de tratamento do paciente que manifesta encefalopatia é tratar o global, mas principalmente identificar e tratar aquele fator precipitante. Se ele constipou, obviamente, melhorar o trânsito intestinal com soluções catárticas, lactuloses, sacarídeos não absorvíveis, considerar corrigir distúrbios metabólicos, hipoglicemia, hiperglicemia, situações de hipomagnesemia que levam a distúrbios de potássio, distúrbios de sódio persistentes. Então, expandir adequadamente o nosso paciente. Dentro do conceito de neuroinflamação, se engloba que há uma vasoconstricção cerebral. Daí a importância de expandir volemicamente o paciente, podendo incluir até mesmo soluções coloides, a própria albumina. A albumina do paciente hepatopata, ela é uma albumina que não é apenas diminuída de forma quantitativa, mas é uma albumina que ela é prejudicada do ponto de vista qualitativo. A funcionalidade da albumina do paciente cirrótico não é idêntica do indivíduo normal. E a expansão com a albumina exógena muitas vezes também resgata, recupera. A albumina tem um poder grande não apenas de ligar toxinas, mas de fornecer radicais sulfidrilas, de favorecer a síntese de glutationa no fígado, de ter um efeito antioxidante, ter um efeito de proteção contra radicais livres. Então, a expansão volêmica com volume e coloide é também
uma das abordagens que nós precisamos pensar no nosso paciente. Esse diapositivo, ele é poluído de propósito. Ele tem muita informação, porque realmente hoje pensar na encefalopatia hepática é pensar em múltiplos órgãos, múltiplas vias metabólicas, múltiplas propostas de intervenção simultâneas. Algumas que são mais racionais, baseadas no perfil do paciente, na doença de base e na história clínica, e outras que, mesmo que não estejam manifestas aparentemente na sua resposta, na sua história clínica, serão úteis por evitar que o paciente passe a manifestá-las e se prejudicar por essa via de agressão, essa via de alteração começar a ser utilizada para interferir na função cerebral. Então, compreender o todo e tratar o que está mais presente, e aqui temos vários alvos terapêuticos, é o que a gente precisa fazer em todo paciente que chega com encefalopatia hepática. Considerar os tratamentos mais clássicos. Antibiótico terapia direcionada contra a população de flora bacteriana de cólon, de sacarídeos não absorvíveis, com efeito tanto catártico quanto efeito na diminuição da produção de amônia, na diminuição da passagem da amônia da luz do intestino para a corrente sanguínea, pela modificação do pH intraluminal. Considerar outras formas, como, por exemplo, de tratamento, probióticos, transplante fecal, que vamos conversar, mas o que a gente não pode deixar de ter é aquelas que são bem validadas. Aqui nós temos, talvez, coisas para linhas de pesquisa, mas precisamos discutir o que fazer na prática, baseada em evidência, aprovada para tratamento, não para pesquisa. O objetivo aqui, na realidade, é de tratar o nosso paciente, e nesse tratamento, talvez, essas duas frases, a redução da produção de amônia e o controle do fator precipitante, simultaneamente, ambos, ela talvez engloba o que mais prático a gente pode fazer para o nosso paciente. E não tem dúvida que hoje a primeira escolha terapêutica é o uso de um antibiótico já aprovado, já disponível no nosso país, com grande atraso em relação ao resto do mundo, ainda com um custo bastante alto, que interfere muitas vezes na possibilidade de tratamento em ambiente extra-hospitalar, mas disponível na rede hospitalar, é a rifaximina. É um antibiótico de mínima absorção oral, evita com isso um dos riscos que nós temos com o uso da neomicina, que é uma droga de limiar tóxico-terapêutico muito próximo à neomicina. Já a rifaximina é uma droga segura quanto ao não apenas sua baixa absorção, mas a ausência de efeitos do ponto de vista de ototoxicidade, nefrotoxicidade que a neomicina apresentaria, que tem baixo risco de indução de resistência bacteriana e que se mostrou, no mínimo, tão efetiva, na maior parte dos estudos, mais efetiva que os de sacarídeos não absorvíveis e mesmo que outros antibióticos. Ela hoje, não há dúvida, que é considerada a droga de primeira escolha. E nós temos, na realidade, a apresentação para uso de 550 miligramas 2 vezes ao dia e que temos já, hoje, resultados que nos permitem confirmar, nos permitem afirmar que, em comparação até mesmo com a lactulose, talvez aquela que a gente mais utilizou durante tanto tempo, ela deve ser a droga de escolha. Eu só chamo a atenção, talvez, para um dos estudos, que os estudos que utilizavam a rifaximina, utilizavam rifaximina com placebo e rifaximina com lactulose. E, assim como na neomicina, a combinação terapêutica de rifaximina com lactulose apresenta também um efeito sinergístico. Não há inibição, não há perda de eficácia na associação, da mesma forma que se já sabia com a neomicina, de não interferir em atividade bacteriana, porque há uma seleção de um perfil de flora que não interfere na conversão da lactulose, da metabolização da lactulose para substâncias para substâncias que produzam um rebaixamento do pH fecal e um aumento da osmolaridade, consequentemente com o efeito catártico e o efeito químico de modificação de pH intraluminal que os disacarídeos não absorvíveis apresentam. Então, hoje, disparadamente, a rifaximina é a droga de primeira linha. Ela é superior à utilização da lactulose isolada, e um dos estudos que tratava era rifaximina com lactulose, que era superior à lactulose com placebo, obviamente. Então, podemos ainda utilizar ciclos curtos de metronidazol
e, eventualmente, a neomicina, mas não há dúvida que, como nível de evidência, segurança, redução de eventos adversos, não tem como a gente justificar não utilizar mais a rifaximina como primeira escolha. Já citei aqui a neomicina, na dose que varia de 500 miligramas a 2 gramas por dia. É uma droga que tem um histórico grande de utilização, mas que tem controvérsias ainda acerca de sua eficácia. Eu chamo a atenção para que, embora a gente diga que ela é não absorvível, uma fração dela é potencialmente absorvível. O cirrótico tem um intestino que se chama de leaky gut, ou seja, ele tem uma permeabilidade aumentada que favorece também a absorção da própria neomicina, e com isso há um potencial risco de ototoxicidade, de nefrotoxicidade, já que a janela tóxico-terapêutica é muito estreita nessa droga. Saindo um pouco do perfil dos antibióticos e passando para os sacarídeos não absorvíveis, tanto a lactulose quanto o álcool, seu derivado, o lactitol, eles agem por um mecanismo mecânico de aumentar o trânsito intestinal, um efeito catártico de remoção do conteúdo fecal, com isso redução de população bacteriana, redução da produção de amônia, mas também uma diminuição do pH intraluminal, que interfere em crescimento bacteriano e que interfere também na capacidade do íon amônio passar da luz para a circulação da mucosa colônica, da submucosa colônica, ou seja, ele reduz a absorção de íon amônio. Daí a lactulose poder ser também tão eficaz associada nesses pacientes. Muitos dos seus efeitos são não decorrentes apenas do efeito mecânico, mas principalmente desse efeito químico de modificar pH, de produzir ácidos graxos de cadeia curta, com isso incorporar amônia em outras bactérias e trazer um efeito benéfico somatório ao uso dos antibióticos no tratamento da encefalopatia. Infelizmente, existem alguns eventos adversos gastrointestinais manejáveis, flatulência, náuseas, eructação, cólicas, que podem ser facilmente ajustáveis, facilmente não, podem ser contornáveis e controláveis com o ajuste da dose, tentando manter um efeito satisfatório no paciente com o menor potencial de desconforto gastrointestinal que a droga possa causar. A lactulose, ela tem papel também na prevenção da encefalopatia pós-hemorragia. O paciente cirrótico chega com HDA, ele pode e deve utilizar a lactulose como um mecanismo de prevenção. E isso está presente, inclusive, no último consenso de Baveno, o Baveno 6 ainda, se espera para agora, próximo, outubro, o Baveno 7, vai ser possivelmente por via online, mas teremos informações que abordem talvez até essa situação, e se recomenda, se abre a possibilidade de utilizar lactulose na prevenção da encefalopatia no paciente pós-hemorragia, mas ainda não há uma definição de consenso para esse grupo de pacientes. Uma outra linha de tratamento seria tentar remover a amônia, sempre ela, sempre a gente volta, circula, diz que não é ela apenas, mas sempre fala dela. Seria tentar remover a amônia da circulação sistêmica através da otimização da sua via metabólica, que ocorre no próprio fígado, levando à produção de ureia. E aí é onde entra a L-ornitina, a L-aspartato. É um conjunto de aminoácidos, 2 aminoácidos, na forma levógera, que participam no ciclo da ureia em 2 enzimas alostéricas, e com isso potencializam a transformação de amônia em ureia, evitando com isso a sua passagem na circulação sanguínea e, consequentemente, passagem na barreira hematoencefálica e efeitos do sistema nervoso central. Pode ser utilizado por via oral, é verdade, mas também por via venosa, ampolas disponíveis de 5 gramas, utiliza-se em torno de até 30 gramas por dia, até 6 ampolas por dia. Precisa ter cuidado e monitorização estrita da ureia desse paciente, porque realmente, se estiver funcionando, você vai ter uma produção bastante aumentada de ureia, e o paciente cirrótico hospitalizado, cirrótico em UTI, muitas vezes tem risco de ter disfunção renal e, consequentemente, a gente levar a alterações relacionadas a acúmulo de escórias nitrogenadas nesse nosso paciente.
O grande problema da R-ranitidina e do R-aspartato é que a qualidade dos estudos que são utilizados para mostrar sua eficácia é muito baixa. Essa é uma revisão da Cochrane de final de 2018, de maio de 2018, em que, quando ele analisa todos os estudos, ela demonstra uma melhora na evolução da encefalopatia e até mesmo melhora da evolução de mortalidade dos pacientes cirróticos tratados com LOLA, comparado com os pacientes com placebo. Só que, quando você retira do texto os estudos que têm uma metodologia prejudicada, uma baixa qualidade estatística, estudos que deixam apenas estudos com baixo risco de viés, o potencial benefício do LOLA desaparece. Então, nós temos a possibilidade de utilizá-lo, mas com uma droga de terceira linha e que ainda tem um papel indefinido na sua real eficácia para os pacientes com encefalopatia hepática. É possível que alguns subgrupos de pacientes possam se beneficiar, mas não dá para dizer que é uma droga tão eficaz quanto a rifaximina e até mesmo como a lactulose, essas duas as pedras de base do tratamento. Já finalizando, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que a gente nem sempre lembra no paciente cirrótico e no cirrótico com encefalopatia. A amônia não é neutralizada apenas no fígado, não é neutralizada apenas com a inibição de sua produção e sua eliminação pela luz intestinal. Um paciente com massa muscular mais preservada, ele tem menos chance de encefalopatia, porque a glutamina sintetase também age na musculatura esteroidesquelética. E a sarcopenia que o cirrótico apresenta é um fator que prejudica a evolução dele e a maior chance de desenvolver encefalopatia. E, infelizmente, os pacientes cirróticos têm uma prevalência muito alta de sarcopenia. E nós ainda muitas vezes pioramos a evolução do nosso paciente cirrótico, acentuando a desnutrição, às vezes de forma aguda no ambiente hospitalar. O cirrótico tem uma dificuldade de ganho de massa muscular. Ele tem alterações de miostatina, de GF1, alterações de testosterona, que fazem com que ele tenha uma dificuldade de ganhar massa magra e uma facilidade grande de consumir, de entrar em catabolismo proteico. Se nós não cuidamos adequadamente do suporte nutricional do nosso paciente e a importância de ambulatorial ou hospitalar, triarmos o paciente quanto à sua aceitação nutricional, quanto à oferta nutricional e ter cuidado para não tomarmos condutas que restringem a oferta do nosso paciente, que postergam refeições, que botam jejuns prolongados, inadequados nesse paciente, a gente tende a agravar. E isso é um ponto que tem entrado, ainda bem, em evidência. Esse aqui é o ESPEN, é o guideline do ESPEN de 2018, em que a gente pode utilizar, que nos demonstra de como utilizar para esses pacientes os cuidados que devemos ter. Evitar que o nosso paciente fique apenas com a dieta oral de sua aceitação. O cirrótico tem perda da palatabilidade. A dieta restrita de sódio, muitas vezes restrita em excesso. Não há por que deixar uma dieta sódica, tão hipossódica no paciente. O que nós perdemos nutricionalmente não compensa o pouco de sódio que você deixa de ofertar para esse seu paciente. Lembrar de ofertar uma dieta com calorias até mesmo aumentada, 30 a 35 calorias por quilo dia. E o cirrótico precisa de proteína, sim, e precisa de proteína de alto valor biológico, pelo menos 1,5 grama por quilo dia. O cirrótico não pode ficar tendo longos intervalos de jejum. Ele acentua o catabolismo, ele tem dificuldade de fazer gliconeogênese, faz mais hipoglicemia, tem um glicogênio muscular escasso, já que tem pouca musculatura, e essas oscilações da glicemia dele podem também evoluir dessa forma, com maior prevalência de encefalopatia. Então, cuidar do aspecto nutricional do cirrótico é essencial, tanto no hospital quanto em ambiente hospitalar. Considerar probiótico, ainda não temos nível de evidência para justificar a qual cepa, qual posologia, qual modo de tratamento com probiótico o paciente tem. Probiótico é uma coisa muito interessante para tudo, mas a gente não tem resposta para nada ainda em relação ao probiótico. Ofertar aminoácidos de cadeia ramificada, esse sim, é conveniente fornecer a longo prazo, fornecer de modo contínuo no cirrótico, o cirrótico com função comprometida, principalmente, que ele receba aminoácidos de cadeia ramificadas para melhorar sua performance nutricional, sua performance funcional, sua qualidade de vida, seu estado geral. Então, cuidar da nutrição, ofertar aminoácidos de cadeia ramificada é muito importante no paciente.
E volto aqui a chamar a atenção do que a gente citou em relação à albumina. A albumina do paciente cirrótico, ela não é apenas reduzida em sua quantidade à medida que vai piorando a capacidade de síntese hepática. Ela é prejudicada também qualitativamente. E quando você faz uma expansão volêmica com utilização de albumina nesse seu paciente, você muitas vezes consegue, do ponto de vista do sistema nervoso central, melhorar a microcirculação, reduzir estresse oxidativo, melhorar o perfil de secreção de neurotransmissores e, com isso, restabelecer o seu paciente. Tanto o uso da albumina quanto o uso do volume per se, da reposição volêmica que o paciente deve estar apresentando na desidratação, vão trazer um grande benefício. E esse talvez o último diapositivo, que seria acerca do flumazenil. O flumazenil não tem benefício, o antagonista de benzodiazepínicos, e sabemos hoje que há um distúrbio com elevação da concentração de produção de benzodiazepínicos endógenos no sistema nervoso central de pacientes cirróticos. O flumazenil tem uma vida média muito curta. Ele não é eficaz como terapia. Mas para alguns pacientes selecionados, enquanto você consegue fazer efeito mecânico por via retal, por sonda da lactulose, de algum outro catártico, corrigir a desidratação, expandir o paciente, você pode conseguir um efeito transitório com o uso de flumazenil que evite o rebaixamento profundo do paciente, a necessidade de colocação de suporte ventilatório, de modo que você pode utilizá-lo como uma ponte de curtíssima duração enquanto você faz o manejo mais adequado desse seu paciente. Para o futuro, devem vir novas drogas. Devem vir drogas que melhorem a neuromodulação, como, por exemplo, alguns antagonistas esteroides do receptor GABAérgico. É uma linha ainda de investigação, não temos, talvez, previsão de quando esses fármacos vão estar disponíveis no mercado, mas não tenho dúvida que no futuro vamos ouvir falar, sim, de neuroesteroides, neuromodulação inflamatória como opção terapêutica, por que via, vamos ter que entender isso um pouco mais. A amônia pode ser retirada também por outros mecanismos, mas são de baixa eficácia, que necessitam da função renal, de outras medicações que a fazem se precipitar, se ligar a outras substâncias e ser eliminado na forma de purato. Isso não tem aplicabilidade clínica e, por isso, não vamos continuar a abordar esse ponto. Eu acho que, com isso, a gente cumpre os 30 minutos que foram combinados inicialmente e consegue trazer aqui a importância clínica que a encefalopatia hepática tem para o manejo do paciente cirrótico. O seu impacto econômico, o seu impacto social, o impacto na família, o impacto no indivíduo. É uma fisiopatologia que a gente não tem uma compreensão plena, mas que se abriu muito o seu conhecimento nos últimos 5, 10 anos. Uma fisiopatologia bastante complexa, que à medida que formos conhecendo, vamos poder estar entendendo como tratar melhor o nosso paciente e até mesmo desenhar estudos que nos tragam respostas para os fármacos que nós já temos. O que nós temos hoje são fármacos que os utilizamos por tradição, alguns deles necessitando mesmo validação de para que tipo de grupo de paciente cirrótico com encefalopatia ele é benéfico, mas pelo menos os dois principais, rifaximina e lactulose ou lactitol, nós temos como drogas principais e nunca deixando de esquecer que quando eu pego um paciente encefalopata, a pergunta é por que ele está em encefalopatia? Existe um porquê. Qual foi o fator que levou aquele paciente cirrótico a manifestar esse conjunto de achados? Se eu identifico esse fator, eu não tenho dúvida que eu vou ter a possibilidade de um tratamento muito mais eficaz para o meu paciente. Eu agradeço aqui ao professor Paraná, professora Ana Maria Pitela e a audiência, o tempo e a atenção que foi dispensado, e abro para a gente discutir em conjunto com os dois moderadores e com a plateia como vamos abordar o nosso paciente em relação à vida prática no dia a dia dele. Professora Ana. Imar, muito brilhante, a gente não esperaria outra coisa de você. Tem uma pergunta aqui da nossa colega Carmen Pereira. Parabéns, Imar, sempre muito bom, e faço dela nossas palavras. A rifaximina está fora da nossa realidade. Usamos, então, o metronidazol.
Você usa essa droga? Tem espaço para ela? O que você recomenda? A rifaximina ela é disponível, mas não acessível financeiramente. Nós temos poucos pacientes que conseguem utilizar de modo contínuo. No dia a dia da vida prática ambulatorial, principalmente eu trabalho na rede DOR, mas trabalho também no hospital universitário, a gente ainda usa muito neomicina. Metronidazol em si é uma droga que não pode usar a longo prazo. Ela vai dar sintomatologia, além de náuseas, vômito, gosto metálico, dá neuropatia o uso crônico dela. Mas um ciclo curto do metronidazol, muitas vezes você consegue ter, sim, um excelente bom resultado, um excelente ou bom resultado de forma aguda, de forma rápida no paciente. Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar, sim. Não é uma coisa de primeira linha. Não é a primeira coisa que eu pensaria em usar. Acho que para efeitos mais imediatos, que age mais rápido, até mais rápido que o metronidazol, mais rápido que o efeito catártico da lactulose, mesmo por via baixa, é corrigir o que há de errado nesse paciente. E muitas vezes o que a gente mais vê, professor, quando o paciente interna, é que eles estão desidratados. Então, chega um paciente em pronto atendimento de cefalopatia, considera se ele não merece uma expansão volêmica. Muitas vezes você vai conseguir mais rapidamente restabelecer, não vai resolver tudo, óbvio, mas vai iniciar a abordagem do seu paciente enquanto você vai dando tempo para o efeito da lactulose, da rifaximina, do metronidazol, da neomicina. Então, sim, a resposta é há espaço sim para o metronidazol, mas não é a primeira opção e sempre você vai utilizar um prazo curto de 5, 7 dias para tirar o paciente talvez de uma crise aguda e tentar manejá-lo com drogas de longa duração, que não é o caso dele. Isso. Só complementando, Neymar, o metronidazol realmente tem que ser uma segunda linha. Primeiro, que realmente não deve ser utilizado mais do que 10 a 15 dias. Não é uma droga para encefalopatia hepática crônica. E ele causa também disgueuse. E a disgueuse pode reduzir o aporte calórico proteico e piorar a condição de sarcopenia, que é péssima para o paciente, muito ruim. A neomicina, 1 a 2 ou até mais por cento absorve. Se o paciente tiver consciência renal, realmente é um problema. A gente tende a usar hoje muito, muito pouco. Tem casos até do passado de manifestações de aminoglicosídeo, né? De diiliporaminoglicosídeo por uso de neomicina. É um problema. Agora, a questão que loucura é essa do Brasil ter uma rifaximina mais cara que a Europa e que os nossos países vizinhos? Que coisa louca, quer dizer, é uma legislação que é uma legislação antissocial, é uma legislação pouco inteligente e que acaba barrando o acesso dos nossos pacientes a essa medicação. Porque, na verdade, a questão a rifaximina é uma droga subsidiada na Europa por ser droga de uso crônico em paciente com doença avançada. Então, ela tem um custo muito mais baixo. Mas isso não significa o custo de registro, é o custo de venda. Para aqui, para o Brasil, me parece que tem que ser com o custo de registro, não pode ser inferior, algo nesse sentido. E aí a gente acaba pagando esse preço e os nossos pacientes não têm acesso. É lamentável, mas a gente tem que forçar a barra para que tenhamos acesso à rifaximina. Nesse momento, é a droga de primeira linha. Eymar, você acha espaço sempre tem, mas quando é que a gente deve usar a ressonância magnética de crânio com espectroscopia? Quando é que você, na verdade, proporia isso, tanto para encefalopatia subclínica, ou qual é a outra situação que você vê que isso pode caber? Qual é o conselho que a gente dá isso para ser abordado no futuro nas sugestões de protocolo? Professora, a ressonância e ressonância com espectrometria é uma coisa meio fora ainda da minha realidade, a espectrometria. Do ponto de vista de conceito, para o paciente que tem doença mínima, encefalopatia encoberta, encefalopatia mínima, esse paciente é o que mais me preocupa.
me preocupa porque o paciente, primeiro ele se acha normal, e o médico acha que ele é normal. É o paciente que vai desempenhar suas funções e, às vezes, funções de risco. Imagine um paciente desse que é um piloto de avião. Um paciente desse que é um cirurgião, que trabalha em alguma situação que tenha materiais cortantes, situações que ele possa se expor a risco. Então, entender com essa ferramenta o nosso paciente, não só essa, mas outras ferramentas que permitam uma análise mais fina desse nosso paciente, é essencial. O outro papel, muito útil na minha visão, seria no paciente vai fazer, que estávamos conversando um pouco antes da entrada, pacientes vão fazer TIPS, para a gente poder pensar em quanto esse nosso paciente tem risco de complicações pós-procedimento. Já que uma das complicações é o TIPS, eu não sei quanto já de alteração do ponto de vista do sistema nervoso central esse paciente apresenta. Então, eu acho que uma ressonância convencional do sistema nervoso central deve fazer parte de uma investigação pré-passagem de TIPS no paciente. O paciente não tem encefalopatia bem manifesta do ponto de vista de avaliação de morfologia cerebral, de microangiopatia, de reserva neuronal, de alterações já estruturais que o sistema nervoso central apresenta, porque é um fator que vai aumentar o risco de encefalopatia após do paciente, para poder até discutir com o paciente os riscos e com a família. Imagine se esse paciente entra com encefalopatia ausente ou mínima e sai com encefalopatia persistente, recorrente, com múltiplos episódios, impactando muito na qualidade de vida dele mesmo após a redução do TIPS. Então, acho que esse seria uma boa indicação. Eu coloco essa questão porque hoje nós temos que trabalhar num tripé onde a sustentabilidade está incluída nesse tripé. O fato de você estar numa rede onde, teoricamente, tudo pode, que na verdade não é bem assim, né? E quando a gente trabalha também olhando para custo excessivo com a rede com convênio, hoje a gente vai ter que ter protocolo, acho que isso é o correto, que sustentem e defendam uma indicação. Por exemplo, quando o Paraná fala na rifaximina, que no início, quando nós começamos a usar no ambulatório e tudo, a gente começou a sentar para fazer conta, eu, minha equipe, Gilberto, Gabriela, enfim, eu acabei vendo que o custo sai o mesmo custo do Nola, tá? Ao final do mês. E você tem uma eficácia melhor, que é o que a gente tem percebido. O mesmo eu coloco para uma ressonância com espectroscopia. Porque é bom usar para uma encefalopatia, mas qual é o momento que você deve usar, bem indicado, para que a gente possa sustentar uma indicação, sobretudo dentro do protocolo, porque a nossa arma de briga é o protocolo, entendeu? É a sustentação científica. Então, eu acho que isso é muito importante, por exemplo, um diagnóstico diferencial, que às vezes a gente pega, eu não estou falando naquele doente que chega para diagnóstico diferencial de uma cetoacidose diabética num hepatopato, eu não estou falando disso, de uma infecção, eu estou falando de um diagnóstico diferencial que não é percebido pela família e você acha que aquele paciente tem encefalopatia, você chega no diagnóstico. Às vezes é difícil você fazer um diagnóstico diferencial. A gente que trabalha com hepatopata vê. Então, às vezes, é importante a gente mensurar essa encefalopatia. Eu vejo no TIPS isso como uma arma muito boa, até para você poder indicar. Então, acho que esses pontos devem ser abordados numa proposta de protocolo, não porque a gente vai fazer, mas sim usar com racionalidade. O que te parece, Paraná? Você está no mudo. Eu concordo com você, Ana. Eu acho que o valor de um protocolo é, sobretudo, a racionalização. Claro que ele não se basta, nenhum protocolo se basta, mas é uma responsabilidade nossa trabalhar com a racionalização de recursos. É mais do que uma responsabilidade, eu acho que é uma obrigação. E acho que quando a gente construir nossos protocolos, a gente deve levar em consideração os nossos pacientes vão ter acesso. Ninguém quer limitar acesso de ninguém, mas a gente precisa racionalizar custo, porque senão a gente pratica a medicina fútil que a gente tanto critica. Eu acho que tem espaço
para solicitações de exames mais sofisticados, não tenho dúvida. O problema é o momento, né? Tem duas perguntas aqui, Ana. Eymar, brilhante aula. Na realidade, na sua prática, como você utiliza o BCAA? Engraçado, eu recebi aqui também alguém me perguntando, um colega mandando por meu WhatsApp isso. Opa, pronto. BCAA, a dose recomendada varia em torno de 0,25 a 0,5 gramas por quilo de peso por dia. Então, se nós pegarmos um paciente aí em torno de 60 quilos, vai nos dar 15 gramas dia. Existem comprimidos, você compra na forma de comprimido, de cápsula, na realidade, em loja de academia, que tem em torno de 2 gramas, de 500, de 1 grama, de 2 gramas, esses comprimidos. Você vai dar uma oferta proteica nesse paciente que tem que ser acompanhado de modo adequado, até para não sobrecarregar o de escórias nitrogenadas desses pacientes. Cuidado para não... A gente quer o paciente... Isso entra na contabilidade de proteína diária total. Então, o paciente vai tomar de 1 grama, 1 grama e meio, 1,5 grama por quilo dia de proteína, do ponto de vista de aporte nutricional. Lembrar que isso aí já está envolvido. Se a gente der para esse peso desse paciente, essa carga de aminoácido, são 15 gramas que ele está tomando por dia, um paciente de 60 quilos. Então, tem que ter cuidado para não ofertar isso com mais proteína oral na forma de alimentos mesmo e de outros suplementos que o paciente pode estar tomando também e aí prejudicar. Mas é utilizável na forma de suplemento oral. Eu utilizo para pacientes já desnutridos, na verdade, ou para o paciente cirrótico que faz academia. É uma coisa que a gente consegue ter no paciente com a reserva ainda de massa muscular boa, estimular o paciente na forma de treino adequado, porque isso melhora, se não a sobrevida do ponto de vista de doença hepática, não estou falando aqui de doença hepática, doença metabólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, não estou falando de cirrótico mesmo, qualquer etiologia, seja álcool, seja vírus, seja o que for, mas a preservação da funcionalidade do paciente não é só pela questão laboratorial, é pela qualidade de vida do paciente também. Então, utilizo na forma de cápsulas mesmo, são comprimidos de 500 a 1 grama, a 2 gramas você pode encontrar, mas lembrando com cuidado, com acompanhamento do nutricionista, para ver o quantitativo de alimento que ele já tem de proteína, para ver se você está atingindo a sua meta, ou cuidado para não ultrapassá-lo até. Eymar, você falou muito bem, olha, muito cuidado com a função renal desse paciente, por vários aspectos. A função renal desse paciente nos engana muito. O paciente com insuficiência renal está acidótico, o potássio está bom, mas ele está com o potássio total mascarado, né? Porque o potássio saiu da célula. Então, você está achando que ele tem uma normocalemia, ele está hipocalêmico. Hipocalêmico. Exatamente. Bom, tem uma outra questão aqui. Se você aumenta o aporte de aminoácidos no paciente com insuficiência renal, ele pode evoluir para piora da função renal. E lembrar que você tem aminoácido cadeia ramificada no peito do frango, no peixe de fundo, peixe de pele de fundo, etc. Você tem fontes naturais. Agora, o que é muito importante é o que você falou, não manter o jejum prolongado. A cada 3 horas ele tem uma ingestão. E o night snack, né? Que é o bad night snack, que é o lanche noturno. E aí, eu acho, é uma estratégia que eu uso muito nos meus pacientes, é o lanche noturno ser aqueles... O suplemento. Que tem gosto variado, né? Tem de chocolate, de baunilha, é tolerável. Mas, se não tiver, que seja um mingau, porque tem leite, que seja alguma coisa nesse sentido, né? Um abacate com leite também, porque é calórico e tem proteína também. Por aí vai. Mas, na hora que o paciente vai dormir, ele tem que tomar, porque o jejum prolongado é catabólico. O sono prolongado, o jejum prolongado é catabólico para o paciente. Outro cuidado grande, Paraná, é o que a gente vê, a gente privar muito o paladar do paciente, e com isso o paciente, como você já chamou a atenção, ele tem uma série de alterações sistêmicas que já torna o paciente hiporético, na verdade. E você tira sal, restringe vários alimentos, muitas vezes sem racional nenhum. Não pode comer isso porque tem manteiga, porque tem gordura, porque tem fritura, porque tem isso, tem aquilo. Você limita tanto, e às vezes até culturalmente. Eu moro numa região aqui onde a comida
pesada. A gente do Nordeste não gosta de comidinha que tenha substância, como a gente diz aqui. Não adianta vir com muita salada, com muita coisa, não é cultural daqui. Você começa a proibir tudo, o indivíduo não come. Ele dá vontade de à noite ter uma alimentação que é quase um almoço, na realidade. Então, obviamente, o paciente hepatopata tem que ter cuidado no que come, tem que restrições, principalmente se tiver algumas doenças de base, mas não ser tão restritivo para não limitar as opções alimentares do paciente, que ele não possa combinar esses padrões para tornar algo palatável, senão só vai acentuar a desnutrição desse paciente. Eu concordo. Olha, a Chiara aqui, Ana, colocou alguma coisa aqui. A Chiara colocou, ótimo, a Rede Dó tem a padronização através de protocolos para drogas caras como rifaximina, sem dúvida. E eu acho que isso é interessante. Interessante, Ana, sobre impregnação de manganês aqui. Maria Amélia pergunta sobre impregnação de manganês. Aquela história, você faz a ressonância, aqueles gânglios da base com aquela impregnação de manganês. Qual é o significado disso? Está lá. O significado é que tem. O que isso traduz ainda para a gente ainda merece mais estudos. Na realidade, a imagem é uma imagem que é de metais pesados. Nós sabemos hoje que é manganês, é verdade. Mas a tradução real de quanto aquilo impacta ainda não temos. E não temos como retirá-lo, não temos como levar a sua reabsorção e eliminação também. Então, é mais uma informação de que aquele paciente tem uma alteração de imagem, de exame de neuroimagem, compatível com um perfil de encefalopatia hepática, o que se encontra em pacientes com doença hepática avançada, que muitos deles têm encefalopatia já estão presentes, obviamente, o manganês, mas não sabemos a tradução real e muito menos não sabemos como tratar, como manipular, nem sabemos se precisa tratar. Se tem significado clínico a gente tentar depletar esse manganês de alguma forma, que eu desconheço qualquer tratamento para essa área também. É um fato, mas não sabemos o que ele significa. Ele significa, não dá. É como aquele... Bom, duas coisas a gente encontra aí, um pouquinho de edema, né? E o manganês. Mas, assim, não tem muito o que fazer. E nem se correlaciona com o grau da encefalopatia também, não tem essa correlação. Eu estou achando essa discussão extremamente interessante, porque dentro daquilo que nós estamos pensando, um protocolo vai ter uma interseção com outro, isso é óbvio, né? Então, eu acho que a primeira pergunta, que eu gostei muito quando você falou por que tem encefalopatia, eu acho que a primeira pergunta que vai abrir um protocolo de encefalopatia hepática é por que eu tenho encefalopatia, porque aí isso traz um braço para você buscar as causas possíveis, que muitas vezes elas são esquecidas, até mesmo uma hemorragia digestiva que possa abrir um quadro com uma encefalopatia e depois ela é manifesta, entendeu? Um sangramento de menor vulto, alguma coisa assim, ou infecção, peritonite bacteriana e por aí vai, entendeu? Então, acho uso abusivo de diurético, dietas restritas. Você estava falando na dieta, eu falo para o meu paciente, come e não me conta, porque às vezes está lá um paciente e a mulher está falando, ele não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode. Eu falo, come e não conta, porque realmente é muito difícil. E essa dieta fracionada, eu acho que é o grande gol dentro da orientação da encefalopatia. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez não caiba, mas eu quero fazer. Vocês acham que tem espaço ainda para o Flick test? Não, professor, eu não tenho experiência prática no dia a dia com ele em aplicabilidade clínica. Eu não. Agora, é muito difícil de avaliar o paciente com Flick test. É muito subjetivo. A gente é uma ferramenta que eu não tenho experiência pessoal e do ponto de vista de estudos, na realidade, eu acho que a gente vai desenvolver ferramentas talvez mais complexas, talvez menos disponíveis, mas mais
repetitivas e mais objetivas. É potencial evocado, o flick caminho. test é a mesma impressão. Eu usei uma época. É interessante, a ideia é interessante para você avaliar a encefalopatia chamada covert, né, que é a encefalopatia não clínica ou subclínica. É bastante interessante, mas tem uma subjetividade grande. Ele sozinho, sem outras ferramentas, é complicado. A minha impressão, a gente trabalhou com flick test talvez há uns 15 anos atrás, ou por aí, quando a gente estava fazendo um protocolo do Lola, lá na rede, no Quinta. E é difícil você avaliar, porque você vê acender um ponto vermelho e aí você aperta o botão. E eu acho que eu ia ser reprovada naquele negócio. Eu fiz umas 2 ou 3 vezes, aí você aprende. Eu acho que eu não tenho encefalopatia, mas para o doente encefalopatia, para fazer essa coordenação, ele é interessante, mas a minha impressão é que, às vezes, ele não cabe dentro daquilo que você está vendo clinicamente. Ou cabe e eu não sabia usar. Porque eu estou pensando, porque é muito difícil você interpretar essa subjetividade, porque a gente não usa diariamente um teste de conexão numérica de Reitman, alguma coisa assim, né? A gente usa pergunta e isso cai na subjetividade. Então, para você poder fazer um acompanhamento, um segmento diário e usar uma escala, né, para encefalopatia, o que a gente poderia usar na prática? É uma coisa para a gente pensar, para falar em melhora, para falar em piora, em agravamento, e discutir droga dentro dos braços de protocolo. São pontos que eu estou levantando aqui para, como diz o Paraná, em homenagem à Bahia, apimentar, né, a nossa discussão e trazer isso para a discussão do protocolo. Entrou outra pergunta da Chiara aqui, que existe valor clínico para a dosagem da amônia no diagnóstico e acompanhamento do paciente com encefalopatia? Paraná quer responder ou vou eu? Assim, eu acho que... Responda você. Agora, assim, o que pede de amônia inutilmente é uma coisa absurda. Também acho. A resposta que eu daria para a Chiara é sim e não. Porque você vai ter a maior parte dos pacientes com amônia elevada. Mas, se está elevada, ao mesmo tempo, não vai te dizer que tem encefalopatia e a correlação do nível de amônia está mais ou menos relacionado com uma coisa ou outra. E se está normal, também não exclui. Então, é interessante? Aí a minha segunda pergunta é factível e é confiável a tua coleta de amônia? Porque você tem toda uma série de questões técnicas para coletar, para dosar de imediato, para levar, e eu acho que talvez no acompanhamento do teu paciente ela possa ser útil para o mesmo indivíduo. Mas eu acho que a gente não precisa disso para o tratamento do dia a dia. Se for uma coisa... Não é, Imar? Oi? Amônia arterial. Sim, arterial, ainda mais isso. Você tem que pegar uma artéria. Ainda mais isso, né? Né? Ainda mais ter que colher uma gasimetria do paciente, tudo tal, que é uma punção arterial. E a sua conduta. Exatamente. Eu acho que é uma curiosidade útil, mas não precisa dela para tratar, para manejar. Eu acho que do ponto de vista de coleta, de processamento, de levar de tempo para você ter ela confiável, eu acho que não é coisa para clínica no dia a dia. Fica mais para estudo, na minha opinião. Chegou uma outra pergunta aqui para mim no WhatsApp, Ana, de um residente nosso, ex-residente. Ele pergunta, e dieta com proteína vegetal? Tem indicação? É uma fonte proteica, não precisa ser exclusiva. Você pode utilizar proteína animal de alto valor biológico mesmo, que tem aminoácidos essenciais, rica em aminoácidos essenciais, aminoácidos ramificados. Aquele conceito anterior de comer só carne de soja, só proteína vegetal, não é mais. A desnutrição é muito mais deletéria do que o sal e do que a fonte proteica. O que me angustia muito é o sal. Eu vejo pacientes tentando levar uma dieta sódica que nenhum de nós comeríamos nunca. 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 Tinha um professor meu, Eimar, que dizia assim que
ele sabia se o paciente estava seguindo a dieta hipossódica da seguinte maneira: se o paciente reclamasse, não aguento mais, por favor, me tire isso, eu preciso começar, ou aí ele acreditava, porque se o paciente que ele perguntava, o senhor está fazendo a dieta, e o paciente dizia sim e não reclamava nada, porque ele sabia que não estava fazendo a dieta. E a maioria, o paciente que faz a dieta hipossódica, ele chega reclamando. O que não vai para a consulta e sequer menciona o desconforto, não está fazendo dieta. Está comendo sal. E aí eu prefiro que ele tenha uma dieta mais Com certeza. Com certeza. Porque ele consumia, ele entrar em sarcopenia, que é muito pior para ele, maior risco de infecção, maior mortalidade, maior risco de encefalopatia. Exatamente. A gente olha para o cisco e esquece a trave. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Ana. Não identifico, só estou vendo aqui elogios. Também. Eu acho que... Eu tinha 2 diapositivos, professora, que eu tinha deixado separados para o final agora, que era justamente para tentar... Não coloquei na aula, coloquei para depois. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui trazê-los de um modo mais rápido. Está visível? Não. Ainda não? Então, deixa eu... Não coloque em modo apresentação, coloque sempre... acho que foi aí que eu errei. Foi. Acho que agora foi. Maravilha. Perfeito. Esses são dois diapositivos finais que são do Journal of Hepatology, 2020, creio eu até. Não sei se eu coloquei a data deles aqui. Bom, ele deixa nesse diapositivo, na realidade, um cuidado geral, né, de como considerar. O paciente chega com um quadro clínico compatível com encefalopatia hepática. Tem aqueles cuidados habituais de um paciente, ele está considerando aqui provavelmente um paciente com rebaixamento maior, cuidado de via aérea, cuidado de ventilação, cuidado de circulação e principalmente não deixar no pronto atendimento de atentar para distúrbios glicêmicos, hipoglicemia principalmente. Acrescentaria aí carência vitamínica, se for um etilista crônico, tudo, a gente muitas vezes dá glicemia, dá glicose, esquece de dar vitamina B1 para esse paciente também, então reposição de tiamina para esse paciente, principalmente na doença hepática alcoólica, mas também nos pacientes gravemente desnutridos, com massa muscular muito baixa, com baixa ingesta alimentar, e controlar e principalmente a hipoglicemia. Acho que o mais deletério aí, não há dúvida nenhuma, é a possibilidade de hipoglicemia que esse paciente faz por gliconeogênese comprometida, por estar massa muscular baixa, baixo glicogênio hepático, longo tempo sem ingesta, e o próprio rebaixamento impedindo a alimentação. Rastrear se esse paciente tem um fator precipitante. Se tiver um fator precipitante, o braço da direita, lembrar que a gente tem que rastrear ativamente. Procurar infecção urinária, um sumário de urina alterado, ver quadro pulmonar desse paciente. Ele pode não estar tendo expectoração, não estar tendo tosse. Está lá com seu focozinho pulmonar, sua ausculta alterada, seu ultrassom torácico, seu raio-x, tomografia, o exame de imagem que a gente quiser ver. Se ele usa diurético, ou mesmo que não use, considerar, eu pressuponho que todo paciente que chega no pronto atendimento, eu trabalho com UTI, como eu falei, aqui eu recebo muito paciente na UTI, e geralmente nas UTIs dos hospitais que eu trabalho, os hepatopatas parecem ter um tropismo no meu plantão, eles são admitidos muitas vezes no meu plantão. Então, rotineiramente eu faço prova de volume nesses pacientes. Mas ele não está seco, ele está normovolêmico, está com pressão adequada. Hepatopata não tem parâmetro para desidratação em hepatopata, porque na realidade o que a gente está vendo aí é uma má distribuição tecidual do paciente. Ele está muitas vezes demasiado e está hipovolêmico. Por natureza, o hepatopata é vasodilatado, tem hipovolemia efetiva importante. Então, o que está me interessando é se ele está perfundindo o órgão-alvo de modo adequado. Uma prova de expansão com volume, eventualmente com albumina, é importante. Se ele bebe, não esquecer de dar tiamina e, em todo paciente desse, considerar suporte nutricional precoce, até mesmo por via de sonda nasentérica, se o paciente fica rebaixado um prazo prolongado. Não deixe o paciente 24 horas em jejum porque não acordou. Não, passa a sonda precoce, quando ele acordar, você tira a sonda. Passar a sonda nasentérica não
não é tortura no paciente, você consegue passar com cuidado, com xilocaína, tudo, sem fazer grande trauma. Se não tem um fator específico, já discutimos antes, primeira escolha rifaximina, com ou sem lactulose. E uma pergunta que eu deixaria aqui para o professor Paraná e para a professora Ana, para dividir comigo a angústia que eu tenho, é quando pesquisar shunt no paciente? Quando pensar em procurar shunt porto-sistêmico? Qual é o perfil de paciente que a gente deve pedir para fazer algum exame para rastreio de shunts porto-sistêmico? Às vezes a gente se surpreende. Eu tinha um paciente que vivia fazendo seus episódios de encefalopatia, tem uma reserva hepática até bastante satisfatória, uma massa muscular boa, talabestêmia ao longo tempo, e tinha as histórias de episódios de encefalopatia que não eram tão curtas de duração. E ele tinha realmente um shunt grande que foi embolizado e que hoje ele continua aí no seu chaio de ar, não transplantou, mas é uma coisa que nós vimos discutindo colocá-lo em fila de transplante. Quando é que vocês pedem uma angiorressonância para avaliar shunt nesse seu paciente? Pede baseado apenas em história, episódios de curta duração, repetitivos, relacionados com a alimentação, ou você tem algum outro critério mais objetivo para a definição disso, professor Paraná e professora Ana? Neymar, eu sempre acho o seguinte: o shunt deve ser investigado em pessoas que tenham encefalopatia de difícil controle ou subintrante ou encefalopatia na hipertensão portal não cirrótica. Ficou mais fácil investigar o shunt por método de imagem, tem a ressonância, mas também pode ser visto pela ultrassonografia com Doppler. Um bom ultrassonografista com abdômen de um não obeso consegue pegar, consegue avaliar. Eu acho que nessas condições, sem dúvida, e do paciente que tem encefalopatia hepática persistente que vai a transplante, porque muitas vezes você transplanta e o paciente não sai da encefalopatia, ele permanece na encefalopatia. Eu acho que essas são as condições sine qua non. Não sei se a Ana concorda, tem mais alguma? Concordo, e a gente já teve casos assim, todo mundo aqui já, e não só pedir um exame complementar, que é isso que o Paraná falou, como trazer a radiologia intervencionista para discutir junto com a gente, entendeu? É sempre multidisciplinar essa discussão, e eu concordo, sim, são essas encefalopatias que não melhoram, umas coisas. A gente percebe que não vai bem. É diferente o comportamento desse doente, entendeu? E eu acho que a radiointervenção, acho que a gente tem dois braços ali, que é a equipe do transplante e a equipe da radiointervencionista. Acho que isso tem que ser discutido e dividido. Concordo, sim. Perfeito. Esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para discussão e para colaboração. Eu espero que eu tenha cumprido a abordagem proposta pela professora Ana, pelo professor Paraná. Dizer aqui da minha satisfação de estar me juntando aqui ao grupo. Sou o caçula, talvez, da entrada aqui na rede. E fico feliz de ter a oportunidade de ter como companheiros de rede pessoas tão importantes na formação da vida da gente, na formação profissional, pessoal e de sociedade. Eymar, muito obrigada. Eu queria fazer umas considerações finais, deixar encerramento com o Paraná, meu grande parceiro da hepatologia DOR. São dois avisos. No dia 19, nós vamos nos encontrar novamente aqui com casos clínicos, que é uma quinta-feira. Dessa vez, nós teremos um caso do Norte DOR, do Rio de Janeiro, e um caso do Hospital Santa Cruz de Curitiba. Está vendo, Paraná? A gente está trazendo o Brasil para junto. Agora, eu vou deixar... Não é? Eu vou deixar um desafio. Aliás, o Paraná nem sabe isso, porque eu também não consultei a ele, mas estamos pensando, nós já estamos com o evento de setembro fechado, outubro fechado e novembro, que será o último do ano, né? A gente está preparando um belíssimo evento também, porque todos têm sido maravilhosos. Mas a gente está pensando, eu, no caso, porque eu não consultei o Paraná ainda, estou pensando em janeiro, para a abertura do ano, isso a gente vai discutir ainda, que todos esses convites que nós estamos fazendo em relação a protocolos,
um modelo de apresentação, ou pelo menos um esboço inicial, pudessem ser apresentados em janeiro. E nós já temos 3 propostas, que é de sarcopenia cirrótico, como é que você faz o diagnóstico, coisa muito prática, tá? Como você fez hoje. Sarcopenia cirrótico, que está com a doutora Cariús, um colega da Bahia, né? Que nós discutimos. Imunização... Oi? Rafael, exatamente, com o Rafael, exatamente. Está até anotado aqui, acabei de anotar o nome dele, que a gente vai cobrar, eu vou mandar os e-mails. A imunização no paciente hepatopata, que está com Ana Verena e com Patrícia, que é do Richer, de um centro de vacinação da rede, que está sendo formado. E você vai ver quem você gostaria de que lhe ajudasse, ou algum voluntário que possa, porventura, se candidatar. Nós gostamos de voluntários, para a gente não ter que fazer livre, espontânea pressão. Apresentar alguma coisa desenhada, eu vou chamar uma palavra assim, rascunho, de um protocolo inicial para que a gente pudesse trazer para a rede, passar para as pessoas depois. A gente vai entrar nessa fase o ano que vem, para, de fato, unir os hospitais com responsabilidade, com juízo e olhando para a sustentabilidade, mas com embasamento científico muito forte. Essa é uma das nossas propostas. Tá? Eu vou deixar o encerramento com o Paraná, agradecer mais uma vez a você. Chegamos a ter 80 e tantos aqui logados. Quero agradecer, convidar para o dia 19, que estaremos de volta, e lembrar que em novembro nós fazemos 1 ano de apresentação de hepatologia DOL, que muito me honra. Paraná, por favor, você encerra. Obrigado, minha querida. Foi ótimo, Eimar. Você cumpriu exatamente a agenda do que se esperava, foi ótimo. Eu acho que a ideia de janeiro é excelente para a gente já ter pelo menos esses 3 protocolos. Existem outros mais. A gente sabe, por exemplo, que a Carla Toda, lá do Itaim, está desenvolvendo um protocolo em doenças hepáticas da gravidez, especificamente colestase gravídica. A gente está desenvolvendo aqui também um protocolo em insuficiência hepática aguda da gravidez, que eu acho que a gente pode trazer também, o grupo nosso pode trazer. E, assim, quem tiver nos seus hospitais protocolos já definidos e que queiram trazer para o crivo de uma discussão para que se tornem protocolos oficiais da rede, seria ótimo. E a ideia é que a gente venha a publicar um manual da rede com todos esses protocolos. Eu acho que isso daria uma contribuição fantástica para os 57, eu acho. 57, né, Ana? Não sei 57. Mais. Eu descobri hoje que nós somos 57. Amanhã pode ser 58. Ou 100, a gente nunca sabe. Já sabe. Então, é isso. Eu acho que sim. Então, ótimo, pessoal. Foi espetacular. Obrigado, Eimar. Ana, minha querida, muito boa noite. Boa noite a todos. Uma plateia muito obrigada, Duda. Obrigada pelo suporte, equipe de toda a TI, aos colegas que ainda estão mandando mensagens, mas a gente tem que encerrar, que estamos em cima da hora. Obrigada novamente e vamos em frente até o dia 19. Obrigada, boa noite. Até. Boa noite a todos.